Boa tarde, Tatiana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Então tá bom. Eu gostaria aqui de te agradecer, né, por estar aqui conosco nessa temporada que a gente está tratando dos direitos, né? E você, como advogada, vai poder explorar um pouquinho isso conosco, mas eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, meu nome é Tatiana Moreira Laumann. Eu sou formada há 27 anos. Desde o dia um trabalho com direito de família e como eu advogo predominantemente para mulheres, eu acabei também me especializando em violência contra a mulher, que é uma área que além de ser meu ofício, é um propósito também, né, de vida, lutar contra a violência contra a mulher. E em síntese, e sou mãe da Amanda também, já que é o podcast sobre mães, tem que falar, é muito importante. É verdade. A sua filha tem quantos anos? Ela tem 16 para 17. Ah, é uma adolescente. Super Então, adolescente. o superadolescente já denota assim que é uma fase que não é muito tranquila, né? É uma fase que a gente já se despediu daquela criança e também se despediu daquela mãe que a gente foi daquela criança e, e passa a ser mãe de uma nova pessoa, né? Praticamente. Não, é engraçado assim, né? Como as preocupações vão mudando. Eu pelo menos, eu olho para trás das preocupações que eu tinha quando ela era bebê, e hoje eu vejo assim que como isso é irrelevante perto das preocupações que você tem enquanto mãe de adolescente, né? Que começa a sair à noite, aí você tem toda uma logística que é totalmente Meu diferente. Deus. Que num primeiro momento você acha, ai que bom, vai começar a sair sozinho. Daqui a pouco você já muda, fala assim, ai meu Deus, tá saindo sozinho. É isso mesmo, é Aí, isso mesmo. aí assim, É é incrível. bem. E ainda mais você trabalhando no que você trabalha, que você está de perto com o que acontece, porque uma coisa é a gente ouvir falar, você não, você está na linha de frente trabalhando com um tema. Sim, A sua filha é uma menina, né? Ela tem 16 anos, mas é uma menina sim. frente aos perigos que a rua oferece. Então, assim, eu penso que deve ser mais desesperador para você ter Sim, essa menina de 16 trabalhando com o que você trabalha. assim, é porque tem questões, né, que a gente só toma conhecimento porque tem coisas que são tão bárbaras que você nem imagina que acontecem. Aí eu Meu só Deus. fico sabendo de algumas logísticas, assim, de agressores, por exemplo, através do meu trabalho. E aí, assim, eu fico com o radar muito ligado, como você falou, assim, é diferente. Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito maior do que as outras pessoas em relação a ela andar sozinha, com motorista de aplicativo. Eu já fico com o meu radar muito, muito ligado, muito além do que as outras pessoas ficam, né? E algumas questões, para mim, são inegociáveis com ela. Eu falo para, ó, isso aqui eu daqui eu não passo, isso aqui você não faz, isso aqui você faz. A gente também tem que entender, né, algumas coisas, mas graças às deusas ela é também muito consciente e muito, muito ligada também. Eu acho que isso é muito importante, né? Desde sempre. A gente não tem como. Acaba a gente. Elas acabam reproduzindo muito dos nossos comportamentos, né? Eu ensinei muito a ela certas coisas que ela leva para a vida dela e pratica, né? Assim, então, é realmente tranquilizante nesse sentido. Tem algumas variáveis que a gente não controla, mas o que está ao nosso alcance é isso aí. A gente tem que colocar para funcionar, né? Porque não tá brincadeira mesmo. E eu queria te perguntar Sim. uma coisa que a gente sabe a resposta, mas eu acho que você pode explorar um pouquinho melhor do seu ponto de vista, que é o Brasil é um país machista, Tatiana? Absolutamente machista, muito machista. Eu acho que isso vai.
de todos os lugares, independente de classe social, de poder aquisitivo, do tipo de trabalho que a pessoa faz, inevitavelmente é um país machista. E acho que é, assim, tem questões que eu não vejo. Vou te dar um exemplo. Ontem eu comecei uma pós sobre direito e gênero. A turma estava lotada, só que não tinha um homem, só tinha mulher. Aí, isso para mim é um grande reflexo e, assim, um espelho de que isso não vai mudar a longo prazo, porque não tem nenhum homem lá sentado disposto a entender questões de gênero, né, enquanto advogado, que ele pode, como ele pode usar o sistema ali para em alguma medida contribuir para uma mudança a longo prazo. Não tem ninguém sentado nesta cadeira, ninguém está disposto a ocupar esse lugar. Então, eu acho que é muito preocupante. Eu não, Com nesse certeza. ponto, assim, nem acho que dá pra gente romantizar, assim, vai melhorar. Não vejo. E tem lugares que aparentemente não são machistas, mas quando você vê na raiz, é tudo igual. Você olha assim, de por fora, e fala, aqui é um pouquinho melhor, mas você vai ver no dia a dia, como é que é aquela pessoa com a esposa dela, como é que ele é com a filha dela, como é que ele é no trabalho dele. Aí é todo mundo, É. todo mundo E você, errando em coisas básicas. você em coisas básicas, você tocou num ponto, né, dessa pós-graduação, ambientes que são de preocupação muito feminina ainda, é uma luta realmente, né, é uma luta feminina, não é uma luta do homem essa, é uma luta que o homem Sim, nem considera que ele deva lutar, porque mesmo eu sim. percebo em alguns homens, como você mencionou, de filha, de esposa, ele pode ter até um discurso, mas na prática funciona muito diferente. E Sim, na quando a gente prática a vai gente para o sabe. judiciário, né, Tatiana? Quando a gente vai para o judiciário, a gente sabe que é mais Muito. sofrido ainda. E aí eu quero entrar num ponto específico com você, é, do material que eu recebi né, da sua assessoria de imprensa. Em 2024 foram quase 90 mil casos de estupro e estupro de vulneráveis no Brasil. Esse número aumentou muito. Como é possível esse número ter aumentado tanto, Tatiana? Se a gente tem uma legislação que melhora, como é que. Por que essa conta não está Uhum. sequer chegando perto de fechar? Eu acho que a legislação realmente melhora porque é necessário, né? Comprovadamente, a gente tem uma coisa chamada no direito o caráter repressivo do direito penal. As pessoas têm que ter medo da lei para não praticá-la. Isso, lei de modo geral. Na- eu, por exemplo, sou da época que a gente podia, por exemplo, dirigir depois de tomar um vinho. Aí, depois que veio a lei seca, de uma forma muito rígida, você pode reparar que os comportamentos são completamente Sim. diferentes. Hoje em dia existe uma preocupação das pessoas. Eu não vou beber porque eu estou dirigindo. Isso, né, para minha geração, é uma coisa que não existia. Hoje em Sim. dia é totalmente diferente, porque existe uma lei, existe um medo da sociedade como um todo em relação àquela lei, né? É a mesma coisa em relação aos crimes de violência contra a mulher, que as alterações na Lei Maria da Penha, né, assim, se tornar a pena mais grave, uma série de coisas, né, que vão mudando e vão evoluindo. Só que eu acho que ainda existe lá na raiz um problema que é muito sério, né, o da violência psicológica. Porque, assim, nunca começa com 61 socos no elevador. Isso nunca Meu começa Deus. assim. Isso começa com uma coisa menor, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar nesse ponto. Então a gente tem que combater na raiz. Isso a gente está muito fraco ainda. Existe a criminalização, mas assim, culturalmente ainda a gente está muito longe de atingir uma sociedade assim diligente em relação a isso.
né? Porque aí entra o que a gente estava conversando antes, da ausência de participação dos homens, né? Nessa equação. Porque se você tem, por exemplo, você como homem vê um amigo fazendo, praticando uma violência psicológica em relação à namorada dele, você tem que ir, né, nesse amigo e reprimir essa atitude. Só que na prática, o que as pessoas fazem? As pessoas. Eles que se resolvam. Isso aí foi entre eles. Aí, existe uma coisa muito. Por isso que nesse ponto as mulheres estão muito, muito além disso, estão muito mais à frente, estão muito mais unidas, uma ajudando a outra. Quando você pode reparar, quando geralmente é uma mulher que vê alguma coisa dessa natureza, ela interfere sem menor problema, sem menor cerimônia, Sim, entendeu? Então não sim. tem não, eu não vou fazer isso. Porque uma mulher se coloca no lugar da outra e vai lá e faz. Então eu acho que a gente tem que o problema dessa equação é lá na raiz. De atacar as coisas quando elas começam, né? E a sociedade como um todo não permitir nenhum tipo de violência, seja ela física, sexual ou psicológica, e tem que realmente é, tem que deixar as pessoas com medo de praticar esse tipo de violência. Então, você falou de atacar pela raiz, né? Você lembra daquele pseudo-humorista que fez um show falando sobre pedofilia, a meu ver? Ele foi, inclusive, ele foi processado e ele foi punido, né, pela lei. Uhum. E muitas pessoas acharam aquilo um exagero. Imagina, ele está falando, ele claramente falou de pedofilia, né? De menina, de pegar uma menina, enfim, foi muito explícito o show que ele fez, né? O showzinho que ele fez, e as pessoas estavam relativizando isso nos grupos e nas redes sociais. Então a gente percebe que ainda tá muito os direitos das pessoas não serem violentadas em qualquer nível ainda está no discurso do exagero. Então as pessoas falam assim: ah, o mundo tá chato, a gente não pode falar Sim, nada, né? Eu acho, e eu sempre respondo: tá chato para muita gente, e agora tá começando a ficar para quem pratica, né? Então o que é justo. O que você acha sim. disso, né? Porque eu acho uma fala tão desumana falar que o mundo tá chato só porque a gente não pode falar piadinhas, não é? Sim, eu acho assim, até infantil, porque a pessoa não quer, ela não tem a menor capacidade de reconhecer o privilégio dela, né? Obviamente. E além dela não ter essa capacidade, ela não se dispõe nem a pensar. Porque eu acho que você colocar isso num lugar, é tudo chato, é tudo mimimi. Nossa, eu não posso falar nada. Ai, tá sem graça. Não, não. Você tá pegando todo mundo, todas as dores, colocando num lugar só, né? Sem você se dispor Sim. a pensar. Porque eu acho assim, você falar coisas que podem até ofender o outro é uma coisa que ninguém tá livre, nem eu, nem você, né? Porque a gente não sabe qual é a dor do outro. Então, você vai Sim. fazer uma colocação e você acaba atingindo alguém. Agora, se você não tiver minimamente a capacidade, a empatia de escutar o outro e entender que aquilo ali é inapropriado, aí a gente não evolui nunca, né? Assim, tem que se colocar no lugar do outro. Isso é básico, é essencial. E assim, eu acho realmente muito infantil essa fala de, ai, nossa, minha vida tá chata porque eu não posso falar nada, não, não, não. Aí, assim, realmente a pessoa que não quer pensar, não quer melhorar como ser humano, né? Assim, acho que a gente tem que estar o tempo todo exercendo esse pensamento, assim, falei, o outro se magoou, porque assim, é claro que a gente não quer que todo mundo fique, ninguém vai censurar ninguém, existe uma diferença muito grande. A gente não é uma questão de censurar a fala de ninguém, nada disso. Você pode falar o que você quiser, desde que você não ofenda o outro. Então, você ofendeu, aí o erro passou a ser seu.
Não é, Sim. não tá no outro, tá em você. Você tem que rever a sua fala, até porque você pode ser muito engraçado sem ofender ninguém. Você não precisa Exato. ofender, violentar. Você não precisa fazer. Você tem 1 milhão de olha, você tem um repertório enorme de matérias para fazer piadas. Você precisa ir lá num lugar que você vai magoar alguém, violentar alguém com a sua fala. Pra quê? O que que você ganha com isso na prática? Né? E assim, a gente aí não tem graça. Simplesmente não tem graça. Não tem graça e mata pessoas, inclusive, porque a gente legitima muitas violências, né? E é isso como você fala, né? Não começou com 61 socos, começou muito antes e foi se relativizando, achando que uma hora vai passar, é assim mesmo, ele vai melhorar, ele prometeu. Eu tô falando ele porque é, normalmente é Uhum. homem, né? Normalmente é homem. Então a gente tem que. Esse caso. Desculpa, Pode fala. falar. Não, imagina, pode falar. Não, tá, Esse você caso é falou. marcante, Normalmente né? você estava falando. Esse caso, inclusive, você estava falando do que as pessoas falam, que eu me lembrei de uma coisa enquanto você estava falando. Que ainda tem o fato de que, esse caso, por exemplo, que ele descobriu uma traição dela. Aí as pessoas começam a. Ah, isso é Então foi péssimo. isso. Ah, É, isso, cara, isso isso é horrível. desalinha os meus chakras de uma maneira que eu não consigo nem continuar a conversa com a pessoa. Porque assim, É fato. não, é. É, Então, tá explicado. Ah, foi isso que aconteceu. Ele descobriu a traição. Como se eu queria ter meu assim Deus. poder falar para as pessoas, poder ter esse alcance assim de falar, gente, nada disso importa. Isso daí é completamente irrelevante. Tá, isso é fofoca, né? O nome primeiro vamos dar um nome real para coisa. Isso é fofoca. Se traiu, se não traiu, Sim, se antes, se ele fazia, se acontecia, nada disso importa. O que importa é o que ele fez dentro do elevador. O que veio sim. antes disso não tem a menor relevância, nada disso importa. E as pessoas acham que isso importa. Ah, pois é. Então, assim, se por acaso a fala dele, que não, eu tive uma crise, é um surto de claustrofobia, se isso fosse levado a sério, a gente ia perder completamente a moral, com, ia ser, abrir um portal para os agressores falarem assim: estou liberado para fazer o que eu quiser, porque eu posso fazer e depois falar que foi um surto. Então, assim, esse que é o grande problema desse tipo de fala. Ela é muito perigosa a longo prazo para milhões de pessoas que vão se sentir no direito de fazer igual. Porque, assim, além dessa vítima, a gente tem que pensar de impedir que tenham outras vítimas que. Porque, assim, a sociedade é tão doente, é tão patológica, a questão como um todo, né? Que não sei se você viu, é que algumas candidatas à namorada desse agressor, por exemplo, né, que se interessaram, assim como tem candidatas para o maníaco do parque lá, tem candidatas para Meu ele também. Deus. Então, assim, eu fico pensando assim, já é difícil quando de pessoas que, né, que a gente não sabe que são agressoras, né? Que você vai descobrir, isso é muito comum, nem sempre é óbvio, né? Agora, como você já sabe de uma questão dessa, e você voluntariamente quer começar um relacionamento com uma pessoa assim, a gente vai daqui a pouco a gente vai ter mais vários relatos, porque assim, ele não foi assim pontualmente, né? A gente sabe que Sim. o que ele falou não existe, não teve um surto, ele é assim. Então ele muito provavelmente vai fazer de novo, né? Então, aí a gente tem tantas coisas para a gente rever aí enquanto sociedade, né? E pensar assim, por que essas pessoas estão se candidatando a namorar, a ter um relacionamento amoroso com uma pessoa dessa, né? Que fez uma coisa dessa. Então, aonde que está Sim. o problema real? Assim, não é só ali, né? É 1 milhão de coisas. É. E você falando isso, eu queria te perguntar: o caso dele
foi para uma justiça, eu vou usar um termo péssimo, mas é porque eu sou leiga, tá? Foi para a justiça comum ou foi pela Lei Maria da Penha? Não, aí ele vai responder, ele já está, né, o inquérito, ele está sendo indiciado por feminicídio, porque é tentativa, né, na verdade, de feminicídio, porque obviamente ninguém dá 61 socos, a consequência final seria a morte da menina, só não foi Sim. por algum acaso ali que isso não aconteceu, mas assim, a consequência natural seria essa. Então ele está respondendo por feminicídio. E a Lei Maria da Penha, ela é bastante ampla na sua aplicação, né? Não, você não precisa ser casado com a pessoa para ser para a Lei Maria da Penha ser Tá. aplicado, né? Nesse caso, se aplica, porque eles tinham um relacionamento afetivo enfim, aí se aplica. A Lei Maria da Penha, ela trouxe desdobramentos, né? Você podia falar um pouco disso, né? O que foi instaurado, estruturado a partir da Lei Maria da Penha em benefício da mulher? Eu acho que algumas questões, assim, eu tenho uma especial preferência, assim. Por exemplo, o fato antigamente, quando a mulher registrava uma ocorrência, por exemplo, por um crime de estupro, ela poderia, em determinado momento, voltar atrás, falar, não quero mais, desistir. Só que o que acontecia? Eu voltar atrás dela, geralmente era porque o agressor ficava em cima dela, acontecia alguma coisa, aí ela acabava voltando atrás. Agora, essa ação, ela é uma ação pública incondicionada, ou seja, ela é oferecida pelo Ministério Público. Então, a vítima, ela não tem ingerência mais a partir do momento que ela registra a ocorrência. Está lá na delegacia da mulher, registrou a ocorrência. Foi instaurado o inquérito, o Ministério Público ofereceu a denúncia, a vítima não tem mais ingerência sobre isso. Então, a ação segue. Independente dela voltar atrás ou não, vai seguir. Então, eu acho que isso é um grande ganho, porque eu acho que a gente tem essa vontade, ela era sempre imaculada, assim, pela vontade do agressor. Falava, vai, tira isso, não sei o que, não, e aí a vítima ia lá, cedia, tirava, e aí a gente não tinha parâmetros reais para ver o que acontecia de fato, porque sempre acontecia isso. Uma outra questão que eu acho que é muito relevante antigamente você tinha a possibilidade de trocar a pena pelo pagamento de cestas básicas, né? Então, tinha um crime de menor potencial ofensivo, ia lá e trocava, em vez dele cumprir uma pena, ele pagava cestas básicas e tal. Hoje em dia a gente não tem mais essa possibilidade. O que, além de tudo, né, assim, ficava essa mentalidade. Não, aí fez, vai lá e paga uma cesta básica e que tá tudo certo. Aí hoje em dia a gente não tem mais essa possibilidade, o que eu acho muito bom. E outra coisa que eu acho que. Inúmeras coisas, né? Mas uma das outras coisas que eu acho que é muito importante é a possibilidade de você pedir a medida protetiva. A medida protetiva, ela vai na raiz, como a gente estava falando antes. É uma das coisas que salvam a mulher. Porque quando começa um caso de violência psicológica, que muitas vezes, antes de chegar à violência física, se a mulher pede uma medida protetiva, na grande maioria das vezes, isso é suficiente para estancar o problema. Claro que quando a gente fala em agressores macro, a gente não tem quase nada vai estancar o problema. Mas assim, eu não Sim. estou falando de exceções, eu estou falando de regra geral e funciona muito bem. Até porque a medida protetiva ela se estende para a vítima, da vítima, para a mãe da vítima, para filhos da vítima. Então, o agressor ele não chega perto Importantíssimo. do círculo. Sim, ele não chega perto do círculo familiar da vítima, né? E não é só uma distância física, ele também não pode mandar mensagem.
E assim, o melhor de tudo, se ele vier a mandar, ele é preso por descumprimento da protetiva. Então, assim, eu acho que um grande feito, assim, e realmente funciona muito. Uhum. É isso que você falou, né? Para os grandes, aqueles perigosos, né? Que são. Nem tenho palavras. Pouco se pode fazer para deter, né? Porque eles são, diria até profissionais. Mas assusta aquele homem que está naquele começo de agressão e que ele leva um susto e ele fala: Sim, opa, aqui eu tenho que recuar, porque com essa eu não consigo, né? Então ele vai continuar tentando com outras e sim, tomara que todas as mulheres um dia possam ter a coragem de denunciar um homem, porque normalmente elas estão envolvidas emocionalmente com eles, né? Estão apaixonadas ou têm filhos com esse sim, homem. sim. Tem todo um contexto, mas é preciso realmente muita coragem. E quando a gente fala de uma mulher que tem filhos com, né, com um agressor, complica muito mais para essa mulher porque ela fica pensando no pai do filho. Às vezes ela nem está pensando mais no É, marido, ou, né? Mas ela está pensando no pai do filho e que consequências isso vai trazer para a vida do filho. Então a gente sabe que é muito delicado, então é preciso ter muita coragem. As mulheres precisam estar muito empoderadas, né, Tatiana? Acho que a gente precisa ter isso, né? Essa rede muito. de apoio que segure essa mulher e fale para ela: olha, existe muita solidão, né, quando essas coisas acontecem. Então a gente realmente precisa criar uma rede que possa sustentar essas mulheres. Elas são mais fragilizadas do que normalmente nós já somos, né, socialmente falando. Penso muito nessa Sim. delicadeza social que a gente sofre, né? Eu estava outro Sim. dia comentando, né, que às vezes eu sinto o machismo acontecendo em níveis sutis. Se eu falar para alguém, a pessoa vai achar que eu estou exagerando, que eu sou neurótica, mas é uma Aham. estrutura social assim que tem diversos níveis, né? Vai desde o machismo sutil e vai indo até chegar numa situação dessas, né? Sim, com certeza. É isso, né? Mas a gente, eu acho que, é claro, né? Ninguém precisa militar o tempo todo. Mas Sim, eu acho que também você tem que estar atenta o tempo todo. Infelizmente, as pessoas não têm a menor noção de coisas básicas, né? Mas eu, assim, pelo menos, tem pessoas que eu acho que nem vale a pena a gente falar, porque não vai adiantar nada. Com essas pessoas eu nem perco meu tempo, porque assim, é um negócio tão grave ali é de grave. milênios enraizados na pessoa, que eu acho que não sou eu falando que a pessoa vai falar, ah, não, realmente, você tem razão. Então, aí com essas pessoas eu realmente nem perco o meu tempo. Mas assim, quando são coisas que eu acho que a pessoa pode melhorar e que a minha fala vai contribuir nesse sentido, aí eu acho que a gente tem que falar. E se vai me achar chata, aí isso tá nele, né? Não tá comigo mais. É verdade. Essa conversa é muito importante, daria para a gente conversar bastante tempo sobre ela, mas a gente já está encaminhando aqui para o nosso encerramento. Queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres e para os homens que estão nos ouvindo. A gente tem uma audiência de 16% de homens aqui no podcast. É uma audiência pequena, masculina, mas existe. Então, se quiser deixar recado para Uhum. ambos, fique à vontade. Eu acho que uma coisa que eu sempre procuro falar para as pessoas é para elas procurarem, antes de se relacionar, conhecer melhor as pessoas que elas estão se relacionando. Não é demais fazer uma pesquisa no nome daquela pessoa, porque assim, se aquela pessoa já respondeu a um processo de violência doméstica, por exemplo, muito provavelmente ele é um agressor em potencial ali, sem querer entrar, né, em polêmicas, mas assim, a gente tem que tomar esse cuidado. E se aquela pessoa, se você perguntar para aquela pessoa se ela, o que aconteceu e ela disser que a ex dele é louca, você pode ter certeza que a próxima louca vai ser você. Então, assim, eu acho que é muito importante fazer lá antes do relacionamento começar, antes de estar muito envolvida,
Faz essa pesquisa, não custa nada. Eu acho que você elimina grande parte dos problemas aí e já exclui potenciais agressores no começo dos relacionamentos, que eu acho que isso é muito importante. É verdade. Infelizmente, a gente também perde um pouco da espontaneidade, né, que os começos de É, relacionamento, às vezes até precisam ter, mas eu acho que a segurança em primeiro lugar. Você está certíssima. Bom, Tatiana, te agradeço sim, muitíssimo pela sua com certeza. participação e espero te Eu que receber agradeço. Foi muito novamente. rápido, eu nem senti, Passa né? rapidinho, né? Passa Claro, com rapidinho. certeza. É verdade. Mas eu te espero Foi numa muito próxima rápido. oportunidade para a gente continuar conversando, tá bom? Muito obrigada, um abraço para você. Tá ótimo. Obrigada a você. Outro. Tchau, tchau. Tatiana, você tá ainda